Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro cenário temático do Brasil e hoje o nosso bate-papo aqui está incrível, porque a gente vai conhecer a história de uma pessoa incrível que forjou muito resultado e eu tenho certeza que ela tem muito não só para contribuir no meu resultado, mas nos seus resultados aí também. Mas antes, de eu te apresentar essa pessoa, é óbvio que eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar esse vídeo lá no grupo da família, deixe seu comentário aqui, para você que nos escuta no Spotify, dá 5 estrelinhas, porque essa é a maneira mais genuína de você retribuir todo esse conteúdo gratuito que a gente traz aqui para você, tá bom? Quero agradecer também ao nosso parceiro, a BMW do Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente, que acredita que a gente consegue transformar o potencial das pessoas em potência através da educação, tá bom? Então obrigado pessoal da BMW do Brasil, a Gran Brasil, nossos parceiros que nos ajudam a levar essa mensagem ainda mais pra frente. E sem mais delongas, Leandro Castan, seja muito bem-vindo à Forja. Valeu, Vinícius. Prazer te receber aqui. Pô, o prazer foi meu, tô impactado aqui com Você curtiu? essa recepção, esse carinho e tô muito empolgado aí pelo nosso bate-papo. E faz sentido, você passou por esses processos que a gente falou no início aqui, cara? Pô, caramba, muito deles. Tô passando ainda, a gente nunca acaba, né, cara? A gente tá sempre ali aprendendo. Eu acho que é isso que uma coisa que mais aprendi na minha vida, na verdade. A gente sempre tem que estar atento para aquilo que acontece na nossa vida, para usar como aprendizado mesmo. Porque acredito que quando a gente tiver pronto, a gente já não serve mais para estar aqui. Já é a hora de ir embora, né? Exatamente. Então, tô aprendendo muito. Hoje já cheguei aqui já, como falei, impactado mesmo. Aprendi muita coisa e vi muita coisa aqui da minha vida. Uau. Então, parabéns mesmo por essa iniciativa, por esse projeto aí. Que Deus abençoe e continue produzindo tantos frutos aí. Continue forjando resultados. Uau, obrigado. E obrigado por contribuir com isso. Você faz parte dessa obra, como eu te falei ali no início. E a gente acredita aqui que todas as ferramentas elas têm o mesmo grau de importância dentro de uma obra. Em alguns momentos da obra, umas são mais utilizadas do que outras, Sim. mas em termos de importância, todas têm a mesma importância. E quando a gente tem funções diferentes, mas trabalha na mesma obra, basicamente a gente está indo para o mesmo lugar. Verdade. Então, obrigado por você contribuir com isso também. A carreira de um ex-futebolista, altos e baixos, é o forjamento o tempo inteiro. Sim. Já tive a oportunidade de conversar com alguns aqui. Acho incrível a história do jogador de futebol, porque hoje no Brasil, cara, toda esquina que você vai, você vê um moleque de 8, 10 anos com muito potencial e a maioria deles você nunca nem vai ouvir falar porque esses caras não vão dar resultado. Verdade. Né? Então, eu queria até, antes de te perguntar isso, como que o Leandro se define? Ex-atleta, como que hoje você se encara? Como é que o Leandro hoje se intitula, cara? Cara, eu hoje a primeira coisa que eu me intitulo é que eu sou o Leandro, esposo da Bruna, pai do Gabriel, do Gianluca e da Rafaela. Isso é uma coisa que, um período da minha vida, talvez isso não era importante, mas hoje foi o mais importante, hoje é o mais importante da minha vida. Sou um servo de Jesus e, como eu falei, marido da Bruna, pai do Gabriel, do Gianluca e da Rafaela. Eu acho que isso é o principal, porque um dia eu sempre iria ser um ex-futebolista, né? Iria ser um ex-jogador de futebol. Um dia todo mundo vai ser um ex-médico ou um ex-empresário ou não sei, qualquer coisa. A gente vai mais ser servo de Deus, ser pai dos meus filhos, ser esposo da minha esposa. Isso aí eu vou carregar até o quanto eu estiver aqui nessa vida. Então, hoje eu me defino assim. Eu me defino desse jeito, porque eu creio que tudo aquilo que eu passei, que tudo aquilo que Deus fez na minha vida, tem feito, eu acho que foi para eu entender isso hoje. O que é realmente, qual é a minha identidade. Caraca. E quando você vivencia essa carreira assim de atleta, é muito diferente assim, pra gente que olha de fora, é muito de um outro lado, o lado oposto disso que você tá me falando agora. Quando que foi essa virada de chave de você entender isso? Foi durante o caminho de atleta ou foi depois que você parou? Cara, então, porque a vida de jogador de futebol, assim, igual você falou, todo mundo, a maioria das crianças você vê, você fala pra ela, eu sonho de jogar futebol. E no meu caso não foi diferente, porque meu pai foi um ex-atleta de futebol também. Meu pai rodou o Brasil inteiro aí, no interior do Brasil, sempre atrás de futebol, mas nunca ganhou dinheiro, porque, como eu falei, são poucos que ganham dinheiro. Se você ver o percentual daqueles que ganham mesmo, é muito baixo. E eu tinha um sonho de jogar futebol também. E naquele momento ali, só em jogar futebol, aquele negócio de jogar bola, né?
Então era assim também esse meu sonho. E acaba que uma das coisas do jogador de futebol, quando você deslancha também, é aquele contraste de realidade muito rápido. Você está ali ganhando um salário mínimo, daqui a pouco você está ganhando um monte de dinheiro. E não foi diferente comigo, porque daí, em um mês, em 2 anos, na hora que eu vi, estava ganhando muito dinheiro. E isso, às vezes, se você já não é forjado, como a gente está falando aqui, né? Você acaba se perdendo pelo caminho. E isso também foi o que aconteceu com a minha vida. Em um momento ali ou outro, eu comecei a dar mais importância para os recursos, mais importância para aqueles amigos que surgiam na minha vida, do que realmente a minha esposa, aos meus filhos, a Uau. Deus. Porque eu era sempre um menino que eu sempre conhecia a palavra de Deus, desde criança. Você já Só tinha esse que, contato, então. só que, cara, quando você tem um carro que você nunca sonhou, porque se você falar que você sonhava com um carro, pô, é um pouco orgulhoso, sempre sonhei em ter um carro dele. Não, aí, cara, às vezes tu tem, igual vou dar um exemplo pra você. Eu lá na Itália tive uma Ferrari, né? Aí quando tu tem uma Ferrari na garagem, cara, é difícil você dobrar todo dia o joelho e falar pra Deus e pedir pra Deus, sabe? Quando você entra dentro de um carro como esse, é difícil você falar, pô, Deus. Você acaba falando, caramba, como eu sou fera, meu. Sabe? Putz. O orgulho começa a tomar conta. Cara, como eu sou poderoso. Aí, caramba, eu sou o cara, pô. Aí consegui. E aí o que acontece? Isso foi me afastando de Deus nesse momento. Uau. Então, no auge da minha carreira, que eu vivi o auge da minha carreira, onde eu fui campeão, onde eu fui para a seleção brasileira, onde eu tive carros, tive casas, sabe? E eu acabei esquecendo esse lado meu com Deus. Só que eu vejo que Deus me ama tanto que em um momento da minha vida ele me paralisou. E quando ele me paralisou, que eu entendi que ele me paralisou, foram 7 anos que eu passei no deserto, que a gente estava falando ali, e começar a entender o que é que Deus tinha para mim. Então foi nesse momento, no auge da minha carreira, que Deus me paralisou para eu poder estar entendendo isso aqui hoje. Cara, nossa, acho que ele me arrepiar quando tu falou, porque Deus, um dia eu escutei eu acho que era um vídeo de rede social, ou não lembro se foi em alguma igreja, enfim, mas eu lembro que me marcou muito, que foi o seguinte: Deus, ele te ama tanto que quando ele entende que o recurso que ele te deu tá te levando pra longe dele, ele te tira o recurso pra você entender que você tem que voltar pra cá. É. E foi isso pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Porque, tipo assim, ó, eu não posso falar assim, eu não tô falando que é a questão do carro ou do dinheiro, porque senão seria hipócrita, porque eu gosto de carro até hoje. Eu Sim. tenho um carro maneiro, eu tenho uma casa maneira, então não é isso que eu tô falando. A questão é quando a gente coloca o coração nessas coisas. Entendi. Entendeu? Essa é a diferença. Quando a gente coloca o coração naquilo, aí é quando a gente começa a se perder pelo caminho mesmo. Mas isso não é algo intencional, né? É Não. algo que você nem percebe, né, cara? Exatamente. É um negócio muito natural, assim, né? É. E quando é que você se deu conta que você tava indo pra um caminho que não era o que você gostaria, cara? Na verdade, não é que na verdade, eu não me dei conta. Na verdade, quando prestes a gente estrear na Champions League com a Roma, porque eu tava no Corinthians, né? Fui pra Roma. Aí, quando eu chego ali no clube, era um clube que fazia 7 anos que não ia pra Champions. Aí a gente conseguiu classificar o clube pra Champions. Aí, na semana que a gente foi estrear na Champions League, eu tive uma tontura muito forte. E aí, fui fazer alguns exames. E aí, viram que tinha um tumor no meu cérebro. Então, na verdade, não foi eu que percebi, foi Deus que me paralisou. E aí, nesse processo, quando Deus paralisa a gente, quando a gente passa pelo deserto, ali a gente começa a entender o que Deus quer com a gente. Entendi. E quando você recebe essa informação, cara, eu acho que deve ser assim, pra gente que tá de fora já é difícil você escutar um negócio forte. Mas quando você, que já conhecia essa palavra, que já tinha um contato com Deus, você tem uma notícia dessa, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, cara? Então, naquele momento ali, cara, eu ainda assim, igual você falou, eu conhecia Deus, eu era um cara cristão e tal, mas tinha uma diferença, eu não tinha intimidade com Deus. Tem uma questão que nem, pô, eu conheço você, mas eu não tenho intimidade com você. Então a gente se conhece. Então agora, quando você tem intimidade é diferente. Então naquele momento ali eu só conhecia Deus. E eu conhecia Deus naquele momento como que Deus estivesse me castigando por aquele momento. Você encarava Naquele dessa início foi assim. Cara, fiz errado, fiz um monte de coisa errada aqui, agora Deus está me castigando. Então, de início, eu vi desse jeito, como um castigo. Uau. Como um castigo. E aí você, em algum momento, se rebelou, assim? Do tipo assim, cara, por que comigo? Porque Pô, muitas geralmente vezes. é o que acontece, né? Muitas Aí a vezes. gente fica sem entender, fica meio chateado. Porque no início eu aceitei. Tá, eu tô sendo castigado, ok. Mas aí passa um tempo, passa outro. Você vê que as coisas no mundo, eu falo, pô, mas peraí, como assim, né? Pô, já tô melhorando já, pô, entendeu? Então, assim, no início é isso mesmo, porque acaba que você acaba tendo um relacionamento de troca com Deus, né? Deus te dá, eu errei, Deus toma.
Então fica nesse relacionamento de troca. E era isso que eu tive no início. E então, né, naquele início, realmente era isso que eu entendia. Entendi. E, cara, quando você tem acesso a esses recursos e vive o que uma porcentagem muito pequena de pessoas consegue vivenciar através do futebol, quando você pensa nisso, o que você acha que você teve de diferente dessas outras pessoas, por exemplo? Dessas outras pessoas que tentam ser atletas? Uhum. Cara, disciplina. Disciplina. Isso aí é... Tem uma coisa assim, cara, Deus dá o dom, ele dá o talento, mas a gente tem que tomar as decisões certas também na nossa vida. Eu lembro que enquanto meninos ali que eram jovens, que estavam ali buscando o mesmo sonho que eu, quantos muitas vezes iam pra balada, iam às vezes viajava quilômetros e quilômetros para visitar a namoradinha lá na cidade, eu tava descansando para treinar no outro dia. Você entendeu? Entendi. Então, uma coisa que foi diferencial para mim, tenho certeza, foi a disciplina, cara. A disciplina e o foco. Eu sabia aquilo que eu queria, que era me tornar jogador de futebol. Uau. E eu fiz de tudo, cara. De tudo para poder me tornar. Cara, me alimentei bem, cara, treinava mais que os outros. Então, isso é uma coisa que para mim foi fundamental. Foi a disciplina. E olha como é meio contra-intuitivo, né? Porque a maioria, o que a gente tem de pré-formatado na cabeça é que, pô, o cara era o melhor que tinha e deu certo, né? Nem sempre assim. Mas você conheceu muita gente boa que não deu certo? Muita gente. Muita gente. E é claro que eu atrelo a fé também, porque eu tinha ali comunhão com Deus, igual eu falei, não era íntimo de Deus, mas eu conhecia Deus. E, cara, então, assim, isso também foi muito importante, mas esse pra mim, o diferencial é esse, porque um cara esforçado, ele ganha de um cara talentoso sem ser esforçado. Eu acho que não adianta só o cara ser talentoso. O cara tem que ser talentoso, isso aí, pô, top. É o a mais, né? É o a mais. É o a mais. Mas se ele não for esforçado, cara, esquece. Que é o básico, né? Um mais esforçado vai atropelar ele em um certo momento. Quando você vivenciou isso, hoje você tem essa percepção, hoje você entende como funciona isso. Mas acredito que lá no início da sua carreira você não tinha essa ideia do tipo assim, não, o mais esforçado vai atropelar o talentoso, enfim. Como que você se enxergava nesse processo? O quanto você entendia que era bom, talentoso, e o quanto você entendia que tinha que se esforçar mais do que os outros. Sim. Qual que é essa relação que você tinha? Então, eu lembro que assim, um cara que foi fundamental para isso na minha vida foi meu pai. Porque eu era um cara que, muitas vezes, assim, como moleque, não acreditava muito em mim. Porque eu vinha lá do interior de São Paulo, aí cheguei, eu fiz a categoria de base no Atlético Mineiro. Aí cheguei lá, pô, os moleques tudo mais forte do que eu, mais rápido, mais alto. Aí eu lembro que eu falei pro meu pai, eu não vou ficar aqui, porque os caras são melhores do que eu e tal. Aí meu pai só falou assim, cara, crê em Deus e faz o teu melhor. E faz o teu melhor. E isso que eu fiz, cara. Eu falei assim, cara, se for pra estar aqui, eu vou dar o meu melhor então. E foi esse o diferencial. Tanto que tinham muitos outros moleques que eram realmente melhores do que eu. E naquela geração nossa ali de jogadores que viviam naquele alojamento dali, que chegou na seleção brasileira foi só eu e Diego Alves, o goleiro. Então, assim, você vê, tinha o quê? Acho que 100 moleques ali que viviam a nossa geração. Mesmo estar ali já é difícil. E depois de estar ali se destacar é menor ainda a porcentagem. Menor ainda. Você vê de 100 garotos que moravam ali, mais sei lá quantos que estavam na categoria de base. Então, assim, são poucos, cara. 2, 3 e eu fui um desses 2, 3 aí. Foi muito legal. Cara, é muito louco isso, né? Muito louco. Mas e quando você, hoje, olhando pra trás, assim, você entende o tamanho desse privilégio, de como essa fé contribuiu nesse processo. O que você faz para conseguir retribuir isso pro mundo, cara? Como que você acha que isso pode ser uma forma de agradecimento, por exemplo? Cara, uma forma de agradecimento é passar a minha experiência para outras pessoas. Igual a gente tava conversando aqui, hoje eu sou líder de célula numa igreja e eu vejo as crianças ali, sabe? Hoje eu vou na escolinha com meus filhos. Vou contar um exemplo para você, que aconteceu ontem. Meu filho vai numa escolinha de futebol. E aí ontem eles foram jogar. Meu filho tem 11, eu tenho um de 11 e um de 13. Aí a categoria dele, de 11 anos, eles foram jogar. Aí os meninos que iam jogar contra eles chegaram atrasado, acho que meia hora atrasado. E aí ficaram os dois times em campo. Aí eles decidiram, o treinador pediu para os meninos decidirem se eles iam jogar ou ia ganhar por WO. Menino de 11 anos. Aí os meninos de 11 anos decidiram que deveriam ganhar por WO sem jogar. Aí eu peguei e fiquei olhando pro meu filho para ver qual que era a atitude dele. Aí meu filho ele veio assim com o olho cheio de lágrima e falou assim para mim: "Papai, eu queria só jogar hoje". Então assim, para mim, na minha visão, aquilo ali foi errado. Porque cara, é legal você ganhar, mas as crianças têm 11 anos, o que eles têm que aprender agora? A jogar, a se divertir,
a tirar esse negócio de competição com 11 anos, cara. Se o moleque tá com 11 anos, ele tá competindo agora, quando ele chegar com 18, ele tá cansado, ele não aguenta mais jogar futebol. Você entendeu? Então o que eu posso passar pra eles é isso, é se divertirem agora. Se divertirem. Eles têm que se divertir, buscar. A hora que for o momento deles competirem, de entrar pra arrebentar, vai chegar esse momento na vida deles também. E o que eu tento passar pra eles é que quando chegar esse momento, eles possam ter a tranquilidade de saber que é que Deus colocou eles ali. E que se Deus colocou eles ali, se eles chegarem ao sucesso, eles não vão acontecer aquilo que aconteceu comigo. Você entendeu? Eles vão poder passar pela carreira deles, podendo falar de Deus, podendo falar só das coisas boas que aconteceram. Porque eu acho que o deserto que a gente passa, a gente tem que ser bênção na vida das outras pessoas, para que elas não possam passar pelo mesmo problema que a gente passou. Pra encurtar o caminho Exatamente. de aprendizado, né? Então, para mim, aquilo ficou surreal aquilo para mim. Eu falei assim, cara, não, cara, as crianças têm que jogar, cara. Aí eu via, não, mas aqui nós estamos ensinando responsabilidade, porque eles chegaram atrasados. Falei, não, ok, beleza. Mas acho que poderia ter jogado, depois entrar com recurso lá para se perder para os meninos, ganha os pontos. Mas naquele momento as crianças queriam jogar. O jogar era importante. É jogar era importante, porque no final de tudo, cara, o mais importante é você fazer aquilo que você ama, cara. Não é pelo resultado só em si ou pelo dinheiro. Porque no início, quando eu comecei minha carreira, nem pensava em dinheiro, cara. Eu nem pensava em dinheiro, eu só queria jogar bola, como eu falei pra você. Só queria jogar bola, sabe? E tá ali, se divertir. E eu acho que isso que fez eu chegar onde eu cheguei também. Porque eu não pensava com 11 anos em ganhar dinheiro. Hoje o cara. Hoje. Esse é um ponto legal que você falou, porque hoje a percepção que a gente tem, assim, é que o jovem. Ele já joga futebol pensando no ser famoso, exatamente. No ser bombado, assim, né? É isso aí. Redes sociais. Porque é justamente isso, ó. Porque, assim, em muitas coisas, assim, hoje, a criança de 11 anos que eu vejo, eu vou acompanhando meu filho, é tipo como se fosse a solução da família, sabe? A família investe tudo no moleque, assim, ó, você vai salvar a nossa família. Que pressão danada, né? Pô, não existe, cara, sabe? Pra mim, isso aí é surreal, não existe. Meu pai nunca falou de dinheiro comigo, cara. Meu pai trabalhava de mototáxi, sabe? E eu precisava ajudar em casa, mas meu pai nunca me colocou essa pressão nas minhas costas. Eu vejo essas crianças, cara, com 11 anos já ali, cara, não. WO, acabou o campeonatinho de, pô, pelo amor de Deus. Então assim, é isso, sabe? Eu acho que as crianças hoje, elas precisam se divertir, jogar futebol sem essa pressão dos pais de ser o salvador da família, porque isso é uma das coisas que atrapalha a criança também. Eu vejo crianças que... Porque é muito assim, ó, as pessoas usam exemplo muito só do Neymar. Pô, o Neymar... Só que o Neymar, cara, com 12 anos, ele já era o Neymar, já. Esses dons, esses talentos são poucos. Ele é fora da curva. Né? São poucos. Não é todo mundo que vai acontecer isso. A maioria vai ter que ralar muito, lutar muito. Mas só quando você coloca uma pressão dessa, a família... Eu vejo assim, ó, o menino passou num teste lá em, sei lá, no Rio Grande do Sul. A família inteira muda com o moleque lá pro Rio Grande do Sul e vive nas custas do moleque lá. Então, assim, isso é uma pressão muito grande para um adolescente. Isso acontece muito hoje. Muito. Isso é uma pressão muito grande. Tipo, um moleque de 13, 14 anos, ser, tipo assim, a provisão da família financeira, cara. Caraca, é forte, né? É muito forte, muito difícil. E sabe o que a gente conversou aqui há uns 2 dias, que a gente observou, assim? Cara, é muito louco quando os pais têm um resultado expressivo em algumas coisas. A gente percebe um desafio tremendo do filho se colocar no mercado também, desempenhar. A gente percebe que, na maioria dos casos, acaba até se diminuindo, se colocando numa posição menor do que poderia ser, porque, não sei se enxerga os pais muito grande ou o quê, mas eu percebi que tem um padrão nisso. Tem. Aí, você tendo essa ciência, qual que é o trabalho que você faz se seu filho jogar futebol? Pô, aí os amigos dele devem... Pô, seu pai falando de tal, ele já deve carregar isso inconscientemente. Como que é esse trabalho, assim, se ele quer seguir essa carreira, no caso? Essa pergunta é muito boa, porque isso aí é um desafio muito grande para mim, com eles. É um desafio muito grande, porque eu tento influenciar o menos possível nas decisões deles. O menos possível. Eu sempre fico ali, quando eu acompanho eles, eu sempre vou ali, eu olho, eu escuto as coisas que acontecem e tento nunca falar nada, assim, me posicionar para deixar eles tomarem as decisões deles, assim, em algum momento, assim, que eu vejo que tá errado, claro que eu vou estar ali, eu sou o pai dele. Mas como pai mesmo, né? Tipo, mas a questão de jogar bem ou jogar mal, sabe? Isso, aquilo, eu tento não interferir muito, porque teve uma vez só que quando a gente tava no Rio de Janeiro ainda, meu filho ele foi treinar e, nossa, uma preguiça, uma nhaca, aí ele chegou dentro do carro, aí eu peguei e falei assim, e aí, como é que foi seu treino hoje? Aí ele, não sei, treinei bem. Você treinou bem? Isso aí é treinar bem? E comecei a sentar. Uau. Cara, a hora que eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim, o nosso filho não é você. Aí ela me deu uma bronca na elegância. Nosso filho não é você. Deixa ele viver a vida dele.
Deixa ele tomar as decisões dele, do que ele vai fazer. Ele não tem que ser igual você, que você passou por toda a sua vida. Deixa ele, é a vida dele e tal. E ali, naquele momento, eu entendi, assim, que eu tenho que interferir o menos possível nessa questão de escolhas dele. Cara, você quer jogar futebol? Cara, eu vou te apoiar, eu vou assistir seus jogos, vou colocar você, vou dar o que eu puder fazer pra você jogar futebol e vou estar junto ali. Tu não quer jogar futebol? Cara, graças a Deus, não é? Eu vou te apoiar em outra coisa. Então, de tipo, não, já tem que jogar futebol. Não, porque assim, o futebol é muito legal, mas o futebol ele te afasta das pessoas. O futebol ele te afasta das pessoas. Cara, porque acontece? Quando você vira um jogador de futebol aí, vou dar deixa eu ver um jogador hoje aí, deixa eu ver aqui. Qualquer jogador de time grande hoje. Primeira coisa, ele não sabe mais quem gosta dele de verdade. Putz. Aí o que acontece? Aí ele começa a ficar dentro de uma bolha. Porque daí ele não tem um relacionamento com ninguém. Ah, cara, será que esse cara gosta de mim de verdade? Ah, será que isso... o que esse cara tá querendo comigo? Sabe? Você acaba se fechando. A sua vida acaba cada vez mais virando só aquilo. Você entendeu? Igual, eu fui descobrir isso quando eu parei de jogar futebol. Aí meus amigos que estão jogando hoje falam, ih, pô, Castan, como é que é, cara, essa vida? Cara, eu descobri que existe vida fora do futebol também. Porque eu achava que a minha vida era aquilo lá só, era aquela bolha que eu vivia ali. E quando eu parei, que eu vi, cara, que você pode se relacionar com outras pessoas, sabe? Que você tem, pô, é muito prazeroso também. É muito louco também, É né? muito louco, cara. Então, assim, tipo assim, o futebol ele afasta. Quantos natais, ano novo, eu perdi da minha família, longe da minha família. Aniversário, cara... Esse último aniversário meu, pô, fiz maior festão, estando todo ali, meus amigos, família junto. Porque eu nunca tive isso na minha vida, você entendeu? Pô, então tem um preço solitário também de você, apesar de você conseguir melhorar muito o seu padrão de vida, tem a parte ruim o preço que você precisa pagar, né? Todo lugar tem um preço pra pagar, né? E no futebol eu acho que é muito isso mesmo, essa questão solitária, eu acho que é o preço a se pagar. Porque quando você chega num alto nível, as pessoas geralmente veem só o alto nível. Mas até você chegar lá, cara, a estrada é muito longa que vem por trás, sabe? É muitos momentos de solidão, jogos que você vai mal, que talvez você acha que acabou sua carreira. Porque o céu e o inferno no futebol é muito perto. E é muito rápido, né? Aquilo que você falou, do mesmo jeito que de uma semana você tá ganhando X, na outra você tá ganhando 10X, pra você descer a carreira também é muito rápido, né? É a mesma coisa. Basta 90 minutos. Uau. Oi, mas e quando você... Uma coisa que me deixa curioso é assim... Você vem de uma família simples, né? Sim. Então, assim, você não tinha um entendimento financeiro. Não. E aí, quando você tem essa ascensão muito rápido, essa mudança financeira muito rápida, como é que você se prepara para você tomar, tipo, boas decisões? Qual que é o parâmetro que você tem para saber se a decisão que você tá tendo é certa ou não? É muito intuitivo? É muito tipo, meu... Sim. Ó, eu vou falar para você, assim, uma coisa que foi essencial para mim nessa questão financeira. Porque de tudo isso que eu passei na minha vida, eu fiquei quase 4 anos sem jogar futebol. Mas uma das coisas que não foi afetada foi a minha vida financeira. Sabe por quê? E eu creio nisso. É porque eu sempre aprendi desde cedo a dizimar e ofertar na igreja. Sabe? Uau. E isso é uma coisa que está na Bíblia. Mesmo não tendo uma intimidade muito grande com Deus, você já fazia isso? Já fazia. E assim, cara, quando eu fiquei doente, eu não poderia mais jogar futebol. A Roma renovou meu contrato mais 2 vezes pelo mesmo salário. Então eu vejo que Deus cuidou de mim. Então isso que tá na Bíblia, cara, não sou eu que tô falando, tá na Bíblia. A Bíblia fala sobre dízimo e oferta. Então assim, eu fui um cara que sempre fiz. Isso não quer dizer que é íntimo de Deus, tá entendendo? Como que é muito mais entendi. Mas isso é uma coisa que tá lá na Bíblia, é um princípio. Então assim, eu poderia ter investido hoje quando eu olho, eu poderia ter tido muito mais dinheiro. Mas Deus cuidou de mim para eu ter o necessário para poder viver como Deus quer que eu viva hoje. Então, cara, não tem nada o que reclamar. Sabe? Então Deus nunca deixou faltar nada e Deus deu, pô, se eu falar que Deus deu muito mais que eu sonhava, eu tô sendo mentiroso, porque eu nem sonhava, entendeu? Com tudo aquilo que eu tenho hoje. Então, assim, eu creio que é a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, cara, ela é viva e eficaz. Então é isso, cara. É uma coisa que pra mim foi o princípio que, na minha fé, que me fez ter o que eu tenho hoje, que foi isso. Porque, cara, quando eu ganhava R$100 por mês, eu dava 10 reais de dízimo, pô, top. Agora, quando você passa a ganhar 50, você tem que dar 5. Quando passa a ganhar 100, tem que dar 10. Aí tu começa assim. Mas é isso, cara. Eu sempre fui fiel àquilo que está escrito na Bíblia. E isso foi uma das coisas que eu vejo que Deus me abençoou. Independente do valor que você ganhava, então. Independente. E deve ser uma briga mental também, do tipo assim, pô, beleza. Quando dá a parte lá da igreja, quando você ganha pouco, é ok. Mas eu acho que quando você começa a ganhar um dinheiro expressivo, você já começa a fazer conta, né? Mas será que... Na verdade, você fala assim, o que será que o pastor vai fazer com esse dinheiro? E aí, quando eu entendi que, assim, cara,
eu não tô fazendo isso para pastor ou para igreja, eu tô fazendo isso entregando para Deus naquilo que tá na palavra de Deus, cara, eu entendo que se o pastor ou fizer uma coisa errada, cara, eu não queria estar na pele dele. Você Não é mais entendeu? contigo, Não né? é mais comigo, entendeu? Eu fiz aquilo que Deus manda eu fazer. Entendi. Entendeu? E é Pô, você claro é que eu cara, sempre né? procurei também olhar, tá em uma igreja séria, sabe? Em igreja que eu sei que o pastor, a primeira coisa é que o pastor é temente a Deus, que eu sei que é um cara que está em oração, que vive pelo Espírito, pela fé. Então isso é uma coisa essencial também. Mas assim, se você se preocupar, cara, peraí, pô, o que será que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Aí você Já entra uma era, né, cara? loucura. Porque acontece, cara, em todo lugar tem coisa errada. Eu já vi amigos meus que, pô, ajudei na igreja lá, e, pô, o pastor trocou de carro. Aí eu falo pra ele, cara, eu tenho pena do teu pastor no dia do juízo final, porque a Bíblia fala sobre o juízo final também. Então, assim, tudo que ele tá fazendo, ele vai prestar contas com Deus depois, cara. Então, tipo assim, o que eu vejo é que essa parte que eu devolvo pra igreja, que eu tô devolvendo, essa parte não é minha. Na verdade, nada é meu. Eu tô devolvendo como gratidão a Deus por tudo aquilo que ele me deu, entendeu? Então Sim. é muito louco isso, mas é aquilo que eu vivi na minha vida. Então, Oi, sabe quando que eu entendi isso? Um dia eu li um. Porque eu acho que esses questionamentos são as coisas mais normais que existem, sim, né, claro. cara? Eu acho que todo mundo que, de certa forma, tem um contato, assim, se questiona essas coisas e tem essas brigas mentais, assim. Aí um dia eu li um livro de uma mulher que eu acho que é fantástica. Eu sempre falo dela aqui, que é a Ellen White, que é uma escritora adventista. E ela é, assim, eu acho que do último século, é uma das escritoras mais assertivas nas palavras, nos ensinamentos que ela passa, da forma que ela explica, a ponto de ficar claro, né? E essa dúvida que eu tinha, essas conversas mentais que eu tinha em relação a isso, o dia que eu li o livro dela, que falava assim, ó, que quando Noé, desculpa, sai da arca, e depois lá dos 7 dias que já tinha parado de chover, ele sai da arca, ele monta o altar, e a primeira coisa que ele faz é que ele pega uma parte do gado que ele tinha e ele sacrifica Ó, ao Senhor. Só que o detalhe que ela fala ela explica a Bíblia daquela forma é que ela explica que ele tinha pouquíssimos. Mas a relação ali não era o ter muito ou ter pouco. Porque ali representava que era o sustento dele pelos próximos dias. sim. Mas ele não estava preocupado com quanto ele tinha. Ele simplesmente pegou a parte que era destinada a isso. Ó, E aí eu falei que, cara, se o cara fez isso lá, ao sair da arca, tipo, como é que nós não vamos ter essa mesma atitude, esse mesmo entendimento, né? Aí foi é. quando eu comecei a parar de me questionar em relação a isso, cara. O pastor lá da igreja um dia, ele falou, logo depois que a gente tinha parado já, e num culto lá, mexeu muito comigo. Porque eu parei de jogar futebol e tava muito tranquilo. Eu tava vivendo tranquilo ali, cara. Tava vivendo ali, pegava minha família, aí viaja, final de semana a gente viajava às vezes e tal. Pô, eu tava assim, nossa, é a vida que eu quero, sabe? Eu quero isso aqui pra mim, cara. Paz, sossego, tranquilidade. Aí ele pegou, o pastor falou assim, num culto, ele falou assim, cara, se tem algum cristão que não vive pela fé, esse cara não é cristão ainda. Então, assim, nós como cristãos vamos viver pela fé, entendeu? Não é só na questão de recursos materiais, não é só, é tudo, cara, tudo que a gente vai fazer, sabe? A gente a saber que amanhã a gente vai estar acordado pela fé, sabe? É saber que alguma coisa que a gente vai ter que fazer, que nem hoje, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, tipo, eu tô fazendo seminário hoje, porque eu entendi que Deus pediu para eu fazer, que é isso que eu tenho que fazer. Tenho seminário, tenho a minha célula, sou líder de rede na minha igreja, e eu vivo pela fé. O que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos? Eu não sei. Então, assim, eu entendi aquilo, cara. Nós, como cristãos, nós temos que viver pela fé. Porque qual que é a fé? A fé que Jesus, que Deus colocou na palavra de Deus, que nada vai faltar pra gente, sabe? Que a Uau. gente vai estar ali, que a gente vai ter dificuldade. Porque na Bíblia não fala que a gente não vai ter dificuldade. Que a gente vai ter dificuldade na Bíblia, mas Jesus venceu esse mundo e nada do que, eu creio assim, de que nada que acontece com a gente é maior do que a gente possa suportar. Porque Jesus é sendo nosso pai, cara, assim como ele vai dar uma coisa pro filho que o filho não vai poder suportar aquilo. Uau. Então, assim, eu sei que cada um, como aqui forjando o resultado, é justamente isso, né, cara? Deus vai forjando a gente, vai O tempo forjando inteiro. até o tempo que a gente começa a dar os resultados, entendeu? Ô, irmão, e uma coisa que sempre me chamou a atenção assim, porque a carreira do atleta de futebol é relativamente curta comparado ao Sim, período da vida dele, né? Então você tem quantos anos? tenho 36. 36, então é relativamente novo. Sim. Como é que é a vida de alguém que para de jogar futebol e tem 36 anos? O que você faz no dia a dia, cara? Então, isso é loucura também. Porque assim, cara, eu quis tanto jogar futebol. Foi meu sonho de criança, que eu gastei todas as minhas energias, tudo aquilo que eu tinha dentro de mim pra jogar futebol. Cara, e virei jogador de futebol, enfim. E aí, quando eu parei de jogar futebol, eu, tipo assim, eu parei um dia pra pensar, cara, não tenho mais sonho. Porque o grande sonho da minha vida, eu conquistei. E acabou, agora, tipo, acabou.
Isso foi uma luta muito grande pra mim na minha cabeça. Porque eu fiquei assim, teve um dia também num culto, tal, falando de sonhos, eu parei pra pensar, cara, não tem mais sonho, pô. Caraca. Aí, tipo assim, falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Tipo, um homem sem sonho é um homem morto, pô. E eu fiquei ali, cara, relutando ali, tentando entender e tal, aquilo. E aí, o que acontece hoje, cara? Hoje, qual que é o meu sonho hoje? É salvar o máximo de almas pra Deus através da minha vida, cara. Esse é o sonho da minha vida. Bom. Hoje, como eu tava falando com você, através da minha casa começou-se uma igreja. Hoje, através dessa atitude minha de abrir a porta da minha casa, poder falar do nome de Jesus, cara, acho que em um ano batizamos mais de 100 pessoas na nossa igreja, sabe? Então, isso pra mim é o grande objetivo da minha vida hoje, sabe? É o cara me ligar 3 horas da manhã e falar assim, Castan, pô, posso tomar um café contigo? É ouvir o cara falando um monte de coisa lá, de problema da vida dele e só abraçar o cara, chorar junto com ele, tá junto ali com ele. E depois de 2, 3 meses, o cara me fala, Castan, cara, obrigado por aquele dia. Isso aqui salvou minha vida. É chegar um cara pra você e falar assim, Castan, quero me separar da minha esposa, cara, não aguento mais ela. Aí falar, calma, mano, calma, não é assim não, cara. Tá, vamos tá junto, o que tá acontecendo? Cara, por que tá fazendo isso? Talvez tu tenha que melhorar você, cara, não ela. Sabe? Aí depois você vê um casamento restaurado. Cara, esse hoje é o maior sonho da minha vida, o maior objetivo da minha vida. Que é loucura. Porque que eu entendo, cara? Porque chegou um momento que eu falei assim, cara, eu quero voltar pro futebol, quero voltar a ser treinador e tal. E aí, cara, senti muito forte no meu coração, pô, tu quer mais? Mais? Já te dei tanto. Então hoje eu sei que tudo aquilo que Deus fez pra mim na minha vida, os recursos que eu tenho, é pra poder realmente estar 100% integral ali, vivendo aquilo que Deus quer pra mim. Mas quando você tava prestes a aparecer, você não imaginava que você ia fazer isso? Não eram os teus planos? Não eram meus planos. Meus planos era ficar em casa, na beira da piscina e fazendo churrasco todo dia. Pô, você ia cansar, né? Porque com 36 anos você tem mais uns 60 anos na frente. Exatamente. Eu falava pros meus amigos, falava assim, cara, agora o objetivo é ficar com 150 quilos aqui, até o coração tá batendo, tá de boa. Você joga tênis ou não? Jogo. Comecei a jogar agora. Ah, então, a gente também começou a jogar agora. Por isso que eu te perguntei, porque é uma boa coisa pra fazer. Legal, comecei a fazer tênis também. Mas assim, o bom do tênis é que você fica nervoso com você mesmo, né? Não dá pra você pôr a culpa em ninguém. É louco, né? Cara, foi um processo que a gente vivenciou aqui do tênis. Eu nunca aprendi tanta coisa, cara. Ensina muito. Você se conhece muito assim, né? A ponto de... Cada aula é uma lição de vida, não só de esporte, né, cara? Não, é um esporte que eu falo que eu conheci agora que cara, tô assim, apaixonado por esse esporte. Legal. É muito legal mesmo a questão sabe, de você ter tranquilidade. É claro que eu não sou um cara técnico, de tênis, mas eu vou na raça da vontade também. Eu falo, cara, ninguém corre mais que eu na quadra. E quando eu cheguei, porque a gente que olha de fora parece muito mais que é muito mais força do que paciência. Exatamente. E quando você começa a jogar, você entende que é muito mais paciência do que força. Exatamente. E não faz sentido nenhum, né? Exatamente. Eu tava jogando agora, tá tendo um campeonato interno lá no condomínio, aí joguei, cara, justamente isso. Eu joguei o primeiro set com o cara, e eu tentando fazer os lances bonitos, curtinha, e eu só errava. Aí no segundo set eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado? Aí eu lembrei que o treinador falava pra mim, cara, dá um passo mais atrás na quadra, fica lá no fundo da quadra e troca a bola com o cara. Fica batendo. Troca a bola, tenha paciência que ele vai errar. E, cara, foi isso que aconteceu. Aí ganhei os outros 2 sets. E aí é muito legal isso, porque às vezes a gente acha que o tênis é aquele negócio, é a paciência de você tá ali, ver quem tem mais paciência. A hora que o cara dá uma errada, tu vai. E é completamente diferente do futebol, né, cara? Futebol é aquela imposição que mostra quem é melhor ali o tempo todo, duelo individual o tempo todo. Sempre ali na busca pela bola e tal. E o tênis, assim, é muito legal. É muito diferente, não em termos técnicos, óbvio, porque o esporte é diferente, mas em termos mentais é diferente. É diferente, porque apesar de você ser 1 contra 1 sempre ali, mas igual você falou, é um jogo de paciência, né, de estar ali. Já o futebol, cara, é duelo individual o tempo todo, não tem como você ter paciência. Ou você vai ganhar um duelo individual ou você vai perder, em termos de 5 segundos ali. E aquele duelo individual que você ganha ou você perde pode ser decisivo no resultado do jogo. Então, assim, é uma coisa surreal, mas é bem diferente essa questão. Entendi. Você sabe uma coisa que me chama a atenção? Você, nitidamente, você é um líder nato, assim. Você tem esse perfil de liderança. Você sempre teve isso ou não? O futebol te moldou nesse sentido ou já era antes do futebol? Eu acho que isso eu carrego do meu pai, cara. Meu pai sempre foi capitão e tal. E aí eu sempre via ele e me espelhava muito nele. E aí fui desenvolvendo também, fui sendo forjado também durante o tempo. Tá, meio que natural. E por que a maioria dos zagueiros são líderes, cara? É loucura isso, né, cara? Por quê? Cara, eu não sei te explicar. Mas eu acho que é muito mais... Dentro do futebol, a questão da liderança tem muito com o exemplo também, né?
E geralmente os zagueiros são aqueles caras que são exemplo do time, são aqueles caras mais velhos também, são os caras que também Se são impõe mais, carregam tal. mais responsabilidade também, porque que nem Entendi. zagueiro e goleiro não pode errar. Zagueiro não pode Verdade, errar. né? Então, assim, um atacante, ele é aquele cara que ele vai errar mais no jogo. Porque ele pode errar e sabe que o zagueiro tá lá pra recuperar pra ele. Ô, mas se ele não pode errar e a responsabilidade dele é maior, seria mais entendido que o zagueiro ganhasse mais do que os dois atacantes, né? Então, mas é uma questão boa isso aí também. Só que o zagueiro, ele é decisivo no resultado ruim, né? O atacante é decisivo no resultado bom. Porque que acontece? O atacante, ele erra o jogo inteiro. Aos 90 minutos do segundo tempo, ele faz o gol, o time dele ganha. O zagueiro, ele joga bem o jogo inteiro. Os 90 minutos do segundo tempo, ele erra, o time dele Ah, perde. entendi. Você entendeu? Aham, pô, faz sentido. Então, essa é a diferença de posição. Cara, e o futebol, qual que é a grande coisa do futebol? É o gol. O zagueiro, ele evita o gol. O atacante, ele faz. Tá, Então, o atacante ganha mais mesmo. Tem jeito. entendi. É natural mesmo, É já meio natural, que... claro. Porque eu já fiquei pensando assim, cara, será que os zagueiros eles não reclamam do atacante ganhar mais? Não reclama? Se ele ficar uns 3 jogos sem fazer gol, aí dá pra reclamar. Filho da mãe ganha pra caramba e não faz gol, pô. Aí dá pra reclamar. Tá, mas geralmente não tem dessa, né? Quando você pega um caneludo que ganha mais que você lá na frente, aí tu reclama também. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu fosse zagueiro, eu ia reivindicar, mas, cara, não é possível, cara, que esse cara ganha mais, né? Irmão, e o que você aprende no futebol, assim, que você traz pra sua vida hoje e que você consegue utilizar, por exemplo, nesse quesito de contribuir na vida de outras pessoas, cara? Cara, eu acho que a questão da disciplina, pra mim, é o que marca muito bem no futebol. Porque, igual eu falei, foi o que fez eu chegar onde eu cheguei, a questão da disciplina, sabe? Ó, funciona pra qualquer coisa, essa Qualquer disciplina, coisa, né, cara? qualquer coisa. Sabe? Algumas coisas no futebol que mexe muito comigo, a questão de horário, sabe? Você cumprir horário. Isso é uma coisa que me irrita muito, muito. Tipo assim, igual hoje. Pô, cheguei 7 minutos atrasado aqui, foi, né? Já fiquei incomodado com isso, entendeu? Então, assim, a questão do horário, a questão de você marcar um compromisso com uma pessoa e você tá naquele compromisso. Igual quando eu tô com o Rogério, que é meu assessor ali, eu prefiro, cara, não marca porque eu não sei se eu vou estar. Entendeu? Deixa eu marcar durante a semana, a gente vê, às vezes, porque às vezes você marca uma coisa há um mês, aí chega putz, cara, não vou conseguir. Então, assim, essa questão da disciplina é o que pega pra mim muito até hoje. Só que eu também começo a entender que nem todo mundo pensa igual eu, então eu tenho que começar a ter Pô, é também... foda isso também, né, É cara? loucura, é loucura. Porque daí eu tenho que começar também a não querer... Cobrar o tanto que você era cobrado. Exatamente. Porque senão aí vira uma loucura também. Porque a gente tem que saber que cada um tá sendo forjado de um jeito diferente. É igual aquela explicação que você deu pra mim lá. Sim. Nem todo mundo vai ser o martelo. Nem todo mundo vai ser a espada, ou vai ser o... Tá? Então, cada um vai ser forjado de um jeito. Se todo mundo for só o cara que chegar ali... Entendeu? É louco isso, você ficar pensando. Não, e eu tenho um puta desafio com isso também, cara. Porque, por exemplo, eu já venho de uma linha onde, cara, a única chance que você tinha, a única opção que você tinha era dar certo, pô. É. Ou você passava fome, Aham. racionava comida. Então, assim, não tinha outra opção. Cara, você tem que estudar mais que os outros, se esforçar mais que os outros. Então, na minha cabeça formou-se que é isso. Tipo assim, na minha cabeça é inadmissível alguém não se esforçar tudo que ela poderia se esforçar. Uhum. E é muito louco, porque é aquilo que você falou, não é todo mundo que vai partir pra essa linha de se esforçar mais que os outros, Exatamente. né? Como que você lida com isso, cara? Então, assim, eu lido hoje com muito mais tranquilidade. Porque, assim, a gente tem que fazer aquilo que deu certo pra gente e ajudar outras pessoas a dar certo. Porque não é que a gente fez e tá errado. Você entendeu? Mas a gente tem que entender também, às vezes tem gente que não quer dar certo. Putz, tá. Você entendeu? Aham, Então, tá. assim, eu vejo que, tipo assim, a gente tem que ir até onde a gente pode ir. A gente tem que ajudar as pessoas até onde a gente pode ajudar as pessoas. E aí já chegar um momento que não é mais com a gente. Entendeu? Vai ser a pessoa realmente com Deus. Pô, o povo do Egito, lá quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Tem gente que vai ficar 40 anos batendo cabeça na vida. Entendeu? Mas aí Deus vai forjar ela de um jeito diferente do que forjou a gente. Eu fiquei para entender tudo aquilo que passou na minha vida, cara, eu fiquei anos e anos entendendo tudo aquilo que eu tô vivendo hoje. Não é que eu acordei hoje de manhã, não, cara, eu vou ser líder de célula, vou tal, é isso, é aquilo, vou começar a fazer seminário, vou começar a fazer isso e aquilo. Não, cara, foram anos para poder chegar até hoje. Sim. Então, isso que eu tento também entender, porque cada um tem o seu tempo e é claro que a gente também não pode se sentir culpado por uma coisa que deu certo pra gente. Então, é meio louco, mas assim,
A gente vai ajudar as pessoas, mas a gente saber que a gente pode ir até um certo ponto. A gente não pode pegar a cabeça do cara e bater na parede. Meu irmão, é assim não, cara. Porque a gente não tem o poder de transformar outra pessoa. A gente tem o poder de instruir outra pessoa. Exatamente. Eu acho que transformação, eu que creio em Deus, creio na Bíblia, é somente através de Deus. Só. É, verdade. E a gente demorou pra entender isso, sabia? Porque, tipo assim, na nossa cabeça, o fato da pessoa ter o entendimento, o conhecimento de algo, já era o suficiente pra ela mudar de vida, e não é. Porque, assim, quantas pessoas você conhece que sabe ler, mas nunca lê um livro? Qual é a diferença dela pra pessoa que não sabe ler? Nenhuma, verdade. Você sacou? Perfeito. E aí, pra gente que trabalha com educação, cara, na nossa cabeça era tipo assim, quando as pessoas entenderem isso, ter esse entendimento de como que é o processo, pronto, resolveu. Aí se vê um monte de gente que sabe, que entendeu o processo, é assim que funciona, beleza. Vai continuar com o mesmo resultado. Aí você fala, então só ter o entendimento não é suficiente mais. Não é suficiente. Porque a transformação que vem claro que também assim, a gente não pode tudo... Deus. Eu creio que Deus é a transformação, mas é preciso da atitude da pessoa, igual você falou. Exatamente. A pessoa tem que ler um livro. Exatamente. Pô, a pessoa tem que ter disciplina. Você entendeu? Buscar, então, eu acho que parte sempre como é que eu vou falar? Da atitude da pessoa mesmo. Sabe? A gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é sempre a gente que dá. Só que se a pessoa não der o passo, cara... Pois é. E como que você lidava com isso, Leandro, dentro do futebol? Porque a gente entende que o futebol, ele, como ambiente, ele não é o ambiente mais propício, onde as pessoas mais falam sobre Deus ou tem esse tipo de comportamento. Você sofreu muito com isso ou não? Então, a minha carreira toda, eu nunca sofri por isso, porque eu nunca me posicionei como cristão dentro do clube. Entendi. Eu nunca me posicionei. Eu meio que me escondi, me camuflava dentro como cristão. Até assim que o ambiente foi o que me levou, como posso falar, o ambiente do futebol mesmo me levou para o ambiente do futebol. Então, assim, aos pouquinhos eu fui saindo de... Cada vez mais, né, que passava a minha carreira, eu ia deixando o cristão do lado. Tanto que quando às vezes a pessoa falava assim, eu falava assim, pô, eu sou cristão. Caramba, tu é crente, pô? Isso me incomodava pra caramba, porque, tipo assim, minhas atitudes não mostravam que eu era cristão. Você entendeu? Então, isso aí, assim, esse problema eu não tive, porque eu fui me escondendo, fui me camuflando aquele cristão invisível, 007, né? Entendi. Que ninguém sabe que é cristão. Então, assim, na minha carreira eu fiquei muito tempo nessa camuflagem aí como cristão. Entendi. Uma coisa que que as pessoas sempre falam, mas é impossível de fazer, que é o seguinte, muita gente fala assim, se eu tivesse 18 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje, faria muita coisa diferente, né? Mas não tem como. Não tem como. Mas tem uma coisa que dá pra fazer, que é o quê? A gente escutar de outra pessoa. Exatamente. E a gente evitar de errar aquilo que a pessoa Exatamente. errou, né? Então eu acredito que essa é a melhor forma de aprendizado que tem. Exatamente. Que é você escutar alguém que já passou por algum processo. Então hoje, com o entendimento que o Leandro tem, o que o Leandro faria de diferente com 18 anos? Pro jovem que tá ouvindo agora. Poxa vida. Como é que você começaria a sua vida, cara? Como é que seriam os seus primeiros passos? Cara, eu acho que a questão da minha vida profissional, eu acho que eu não mudaria nada na questão de como atleta. Acho que tudo aquilo que eu fiz era o que eu devia ter feito para poder chegar onde eu nunca pensei que eu poderia chegar. Cara, se eu falar para você que com 15 anos que eu saí lá de Jaú, do interior de São Paulo, e falar que um dia eu ia jogar na Roma da Itália e jogar na seleção brasileira, eu tô sendo mentiroso. Eu nunca sonhei. Meu sonho era jogar no time da minha cidade lá, no 15 de Jaú e pronto. Então, assim, profissionalmente eu acho que isso não ia mudar nada. A questão mesmo é da minha vida mesmo. Porque a grande questão que acho que todos tem que ter muito entendimento e muita sabedoria, porque, cara, ganhar dinheiro é muito bom. Você ter moral, vamos dizer assim, né? Você ser respeitado, prestígio é muito bom. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando você tem dinheiro e poder junto. Porque são muito perigosos quando você tem dinheiro e poder longe de Deus. Quando você não tem intimidade com Deus. Porque isso pode fazer você fazer coisas erradas. Entendeu? Então acho que isso que foi uma coisa que eu poderia ter mudado. Entendeu? Teria tomado mais cuidado nesse quesito. Com certeza. Uau. Porque o dinheiro e o poder acabou me afastando um pouco da minha família. Sabe? Que nem vou dar um exemplo pra você. Hoje eu levo meu filho pra escola todo dia. Todo dia eu levo eles pra escola, porque eu quero participar disso deles. Sabe? Porque no momento de auge da minha carreira, eu tinha um motorista que levava pra escola. Eu não queria levar meu filho pra escola. Ele levava porque eu era jogador de futebol e tinha que ficar descansando. E quando, cara, eu tive que operar a minha cabeça, quando eu fui pro centro cirúrgico
quando eu tava ali naquela maca e quando eu vi que o carro não tava junto comigo, quando eu vi que minha casa não tava junto comigo, quando eu vi que muitos amigos não estavam junto comigo, que quem ficou comigo foi minha esposa e meus filhos e meu pai, e minha mãe, e meu irmão, ali eu entendi tudo. Você entendeu? Então, assim, é isso que talvez eu teria, talvez não, que eu iria mudar. É saber que em momento nenhum, que fosse o dinheiro que fosse, o respeito que fosse que eu tivesse, o que acontecesse na minha vida, que nada poderia me afastar do caminho de Deus. Uau. Então, acho que é isso. E como a gente faz? Aí você fala assim, como a gente faz para não se afastar do caminho de Deus? Hoje eu entendo que é a vida devocional. É todo dia você orar e ler a Bíblia. Se você, é como a gente come o almoço ali, o arroz e o feijão e todo dia ali, é a mesma coisa a vida espiritual. Você tem que alimentar o espírito, porque a gente é um ser triuno, né? Que é o espírito, a alma e o corpo. A gente tem que alimentar o espírito o tempo todo. Porque a partir do momento que a gente não alimenta o espírito, a alma toma frente, a gente começa a tomar decisões da nossa cabeça, a gente começa a tomar decisões erradas. Então isso é o que eu mudaria. Cara, que legal, cara. Dá pra resumir assim que uma palavra que seria dar valor às coisas certas? Exatamente. Dar valor às coisas sérias, dar valor às coisas importantes dessa vida, sabe? Porque não é que a gente tem que se afastar de todo mundo, não, mas a prioridade nossa tem que ser a nossa casa, cara. Oi, eu acho que isso que você falou vai muito de encontro com o jovem, assim, porque quando a gente é jovem, a gente tem uma falsa sensação de estar preparado sempre, né? É. A gente tá sempre pronto, a gente sempre sabe das coisas, a gente sempre sabe as melhores decisões que tem que tomar. E, na verdade, é quando a gente mais está suscetível ao erro, né? Quando a gente tem Com certeza. Porque, cara, é muito louco isso, mas. E que nem, cara, não tô falando aqui eu não prego nada da questão da miséria, não, senão eu seria hipócrita. Mas eu tô falando que, cara, ganhar dinheiro é muito bom, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem dinheiro. Porque quando a gente vê que a gente olha pra nossa conta bancária, a gente vê que a gente não. Pô, cara, não precisa mais de Deus, pô. Sabe? E aí eu lembro uma vez que eu tava jogando muito assim, tava no Corinthians ainda. Aí eu lembro que acabou um jogo, conversando com meu pai, falei, pai, caramba, ninguém passa por mim. Cara, eu tô vivendo, cara, eu tô voando. Aí meu pai falou assim pra mim, agradece a Deus pela sua saúde. E é ali dentro de mim, eu não falei isso pra ele, mas dentro de mim veio assim, cara, agradecer a Deus pela minha saúde? Pô, eu treino pra caramba, me alimento bem, durmo cedo. Cara, eu faço tudo. Como é que eu vou agradecer a Deus? Tipo assim, ficou aquele negócio pra mim, sabe? E eu lembro no dia que o médico falou pra mim assim, cara, tu tá com um tumor no cérebro. Aí eu lembrei desse dia que eu falei isso pro meu pai. Uau, nossa, arrepiei agora. Entendeu? Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque a gente não é nada, cara. Tá? É com o nosso. Porque é louco, a gente Caraca. conquista as coisas com o nosso esforço. Mas Deus permite a gente ter o nosso esforço. Porque se não fosse por Deus, cara, a gente não estaria nem de pé hoje, entendeu? E a tua carreira acabaria ali, se fosse o caso, né? É. Tipo, toda aquela tua boa fase, pronto, não tem mais boa fase. Exatamente. Acabou, de um dia pro outro, de um jogo pro outro. E foi literalmente isso, porque foi de um dia pro outro que eu fiquei mal. Cara, que bizarro, né? É loucura, é louco. Nossa, oi, e por exemplo, assim, quando você fala do dinheiro, a gente, através da analogia do Forjão, a gente foi achando algumas coisas que representassem os desafios que a gente tem. E esse lance da grana, era um negócio que pegava muito a gente, no sentido assim, cara, porque todo mundo em algum momento sofre com isso. Sim. A pessoa que tem um resultado expressivo, em algum momento ela começa a achar que ela pode qualquer coisa. Uhum. É meio que um processo natural. Sim. Porque a gente sai do ficar atento e passa no automático. E esse automático, ele induz a gente a acreditar que a gente é muito bom e que a gente pode qualquer coisa. Sim. E a gente começou a se questionar, tá, mas qual que é esse ponto que a gente precisa estar atento? E olha que legal. Na analogia da Forja, o que explica isso é o seguinte. Quando o seu dinheiro, quando os seus recursos em gerais, eles começarem a servir apenas para você como ferramenta e não para uma obra maior do que você tá no caminho errado. Ó. Porque se o recurso, o recurso que chega num canteiro de obras, não é para uma ferramenta, é para construir a obra. Uhum. Então, se o recurso chega, ou seja, se o dinheiro chega e é para você se satisfazer somente os seus desejos e não para contribuir com algo maior do que você, cara, você precisa Uau, sensacional. se ligar. Top. E quando a gente entendeu isso, a gente falou assim, cara, entendemos. Porque qual que é o principal erro? É a gente não perceber que está gastando mais com nós como ferramentas como uma obra. Sim. Então esse é o nosso parâmetro. Ó, que E top. aí foi quando a gente começou a perceber que a coisa mais comum que as pessoas que têm um resultado expressivo falam aqui é o seguinte, cara, depois que eu quebrei, eu entendi que eu não podia mais pensar somente em mim. Uau, sensacional. E aí foi totalmente de encontro. Sensacional. Sacou? Sensacional. Então, quando você fala do construir isso, do impactar outras pessoas, eu consigo ver exatamente isso, cara. Do contribuir com algo Sim. maior do que você, que vai além de você. Sim, até porque tudo isso que você falou, tipo assim, tem na Bíblia, sabe?
Então a Bíblia é uma palavra que a gente tá falando assim, não tá falando aqui de salvação ou de religião, não, tô falando do que está escrito ali na Bíblia. Então assim, tem uma lei que não importa nada, é uma lei que sempre vai acontecer. Você vai colher o que você plantar. É isso. Você entendeu? Então isso se você crê em Deus, cara, se você vai colher o que você plantar. Então isso é, cara, sensacional. Isso eu nunca tinha ouvido isso aí não, é muito legal. E olha só, a gente aqui, as pessoas, elas, principalmente para quem não tem um entendimento bíblico, talvez para você já ter um entendimento um pouco maior, talvez você tenha até percebido, mas a maioria das pessoas não percebe. Todas as analogias do Forjando é baseado em princípios bíblicos. Todos. Legal. Então a maioria das pessoas não percebe, não tem esse entendimento. Porque muitas vezes eu tive uma experiência, quando eu era mais jovem, uma experiência negativa com a igreja. E a sorte é que Deus tinha me dado o discernimento de entender que não tinha nada a ver com ele, mas com as pessoas que faziam parte daquilo ali. Exatamente. Só que na maioria dos casos não é isso que acontece. Na maioria dos casos as pessoas atrelam aquela experiência negativa com a igreja a Deus e falam assim, Deus, né? Me afastei por causa de Deus e tal. E aí, eu entendi que muitas vezes, cara, em alguns momentos a igreja mais afastava a pessoa que não tinha um convívio ali do que aproximava. Porque a pessoa chegava ali de uma vida totalmente diferente e ela tinha que mudar, ela era meio que obrigada a mudar o estilo de vida dela da noite pro dia. Sim. E, pô, é muito difícil pra aquela pessoa que não tem entendimento nenhum pra ela saber que ela não pode mais fazer tal coisa, ou que ela não deve fazer mais tal coisa. Sim. Entende? E aí a gente entendeu, putz, e se a gente explicar isso de uma forma como que as pessoas tenham esse, tipo, faz sentido. Mas por que faz sentido? Porque tá na Bíblia. Exatamente. Entendeu? E na Bíblia fala sobre igreja também. Exatamente. Isso porque acontece, eu concordo com você mesmo. Eu que vivo na igreja, cara, se eu for pelo Leandro Castanho, pela minha alma, aquilo que eu desejo, eu não estaria indo na igreja. Exatamente, a gente entendeu? não. Porque, cara, acontece, você acaba vendo, porque, cara, o diabo é sujo, cara. Ele faz você ver algumas coisinhas pra te afastar mesmo daquilo ali, sabe? Só que quando a gente se afasta da igreja, é como se a gente ia falar assim, cara, eu sou bom demais pra estar ali. É verdade. Você entendeu? E eu tô ali pra poder fazer parte do corpo. Igual é o mesmo exemplo do ferro ali que a gente conversou. Tá, um é o pescoço, o outro é o... E juntos, como um corpo, nós somos igreja, entendeu? Então, assim, eu acho que é sensacional isso que você falou, cara. E é muito importante isso, porque às vezes a gente começa a ficar só olhando para as coisas que dão errado na igreja. Mas em todo lugar, aí quando você, igual assim, eu que sou pai, né? Aí eu falo assim, cara, qual é o ambiente que eu quero que meu filho cresça? Então, assim, eu quero estar na igreja por quê? Porque eu quero que meu filho cresça dentro da igreja. Porque igual eu cresci dentro da igreja, mas eu não conhecia Deus, mas uma semente tinha no meu coração. Daquele momento da minha infância. E foi o suficiente pra fazer lá na frente te resgatar. Então ali, cara, a semente sempre vai estar lançada. Uma hora ou outra, porque é aquele negócio, que não é o pastor que faz o pastor, ele lança a semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você entendeu? Então é muito louco isso, mas eu prefiro estar lá do que estar em outro lugar. Sim. Com os mesmos problemas, aprendendo, estando junto, mas é sensacional. E Leandro, uma coisa que mudou a minha percepção disso também, que a gente entendeu a necessidade de estar na igreja e tal, é que... Por que a gente fala de princípios aqui, né? Porque, às vezes, o que dá certo pro jogador de futebol não dá certo pro empresário, não dá certo pro médico. Mas tem alguns princípios que funcionam pra qualquer coisa. Verdade. Né? Então, esse que é o grande lance. Verdade. Por exemplo, todo mundo que passa aqui, que tem esse resultado expressivo, cara, todo mundo passou pela etapa de ter que aprender alguma coisa em algum momento da vida, de ter que suportar algum tipo de pressão, algum nível de pressão, de ter que esperar, né, de vivenciar isso. Então são princípios que funcionam para qualquer coisa. E aí um dia eu escutei um exemplo do meu sócio, que é o Henrique, que, cara, racionalmente não tem mais como você questionar. Que ele me perguntou assim, falou, tá, você não acredita nesse negócio de plantar e colher, né? Eu falei, não era esse o exemplo, mas tipo, vamos usar esse exemplo do plantar e colher, né? Tá. Você não acredita nisso, né? Que é um princípio. Então tá bom. Aí ele pergunta para mim o seguinte, você acredita na lei da gravidade? Eu falei, eu acredito. Dele, eu não acredito na lei da gravidade, certo? O Henrique falou. Daí ele falou, inclusive, não acredito que vou soltar meu celular aqui. E o celular dele caiu no chão. Daí eu falei, mas é óbvio que vai cair no chão. Daí ele, mas eu não acredito. O celular deixou de cair porque eu não acredito? É, exatamente, perfeito. É uma lei, cara. Então, assim, a pessoa não acredita no plantar e colher. Não precisa acreditar pra funcionar. Vai funcionar do mesmo jeito, cara. É isso aí. Sacou? Que é aquela questão, você plantar disciplina, você vai colher o quê? Exatamente. Você entendeu? Se você treinar muito, vai acontecer o quê? Cara, tu vai virar um jogador de futebol. Se tu é um médico, tu vai estudar muito, vai acontecer o quê? Você não vai tem virar um grande médico. Ruim, né? Exatamente. É muito... E apesar disso ser lógico, cara, a gente começa a perceber que a gente vive uma época em que é desafiador as pessoas entenderem esse óbvio, esse básico, né, cara?
Porque a gente recebe muita gente aqui, muita gente vem pra conhecer, muita gente, inclusive, vem pra trocar uma ideia mesmo do tipo assim, pô, cara, tenho 18 anos, tenho 19 anos, quero seguir pra isso, o que que essa pessoa X falou aqui e tal e tal. E um dia veio um menino aqui que me marcou, inclusive, esse exemplo, que ele falou assim, cara, mas eu lembro que ele citou o exemplo do Muzi, né, que o Muzi teve aqui. Ele falou, cara, eu quero ser igual o Muzi, cara, tipo, pô, quero... Falei, tá, irmão, beleza. Pelo convívio que eu tenho com o Muzi, assim, uma das coisas que mais me impressiona no Muzi, cara, é que por ele ser muito forte digitalmente, ele consegue passar mais tempo estudando do que na internet, Ó, né? Você passa mais tempo estudando ou na internet? hoje? Não, Pra o ele? menino. Aí ele falou, não, eu passo mais tempo na internet. Ah, esquece. Mas então, cara, você entende como é congruente? Sim. O cara que tem muito resultado, ele é o cara que mais estuda. Exatamente. E o cara que não tem o resultado, ele é o cara que mais consome. Exatamente. Então, tipo assim, é um negócio muito É louco. louco, Tinha que é ser louco. invertido o processo, louco, né? É louco. Tipo, se eu tenho mais resultado, eu vou me relaxar mais. E é o cara que mais estuda. Então eu falei, irmão, é um negócio que teoricamente tem que ser lógico e básico. Perfeito. Mas é o que ninguém fala. Perfeito. Sacou? Então, é muito legal quando vem alguém aqui, tipo, que teve um resultado expressivo num segmento onde tem tanta gente querendo ir pelos motivos errados, cara. É. Sacou? Porque você vem aqui e fala assim, cara, que você teve tudo, você teve uma Ferrari e tal, mas você se realiza, você se encontra quando você tem esse contato com Deus. Perfeito. Irmão, o que o cara de 16 anos que tá indo lá atrás da Ferrari vai pensar quando escuta um negócio desse? Sacou? O cara vai rever a vida dele inteira, cara. Você entende? Sim. Então, tipo assim, isso é muito maior do que você pode imaginar, cara. Esse trabalho que você faz, essa missão que você carrega, é muito mais profundo do que você imagina. Porque a gente tendo esse convívio, principalmente com jovens, cara, Sim. você começa a se preocupar com umas coisas que não poderia ser uma preocupação. Prioridade, né? É. Então, o que eu te falei isso pra te perguntar o seguinte: qual que é a percepção que o Leandro tem de ter vivido uma geração diferente, uma época onde as pessoas jogavam bola porque queriam jogar bola, e hoje você enxergando essa geração totalmente diferente, o que você tira de lição disso? Qual que é a percepção que você tem? A percepção que eu tenho disso, cara, é que a gente que passou por isso, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando de muitas coisas, tipo, muitos pregadores, né? Falando de tudo. Mas a gente precisa de pessoas que testemunharam o que viveram, sabe? Então a gente precisa da experiência das pessoas. Assim, cara, tá, eu tô falando isso aqui, ó, mas eu vivi isso aqui, irmão. Se você fizer isso aqui, vai dar errado. Você entendeu? Então viver tudo isso. É igual eu tô te falando, cara, não é errado. Um menino de 15 anos, pô, meu sonho é ter uma Ferrari. Ah, legal, cara, pô, top demais. Mas quando tu tiver a tua Ferrari, cara, tu tem que lembrar tudo aquilo que você passou e saber quem é que te deu a tua Ferrari, você entendeu? Porque quando, isso aí pra mim é muito forte, eu não quero fazer sensacionalismo não, mas quando eu tava indo pro hospital, que eu fui fazer a retirada do meu tumor do meu cérebro, que tinha inúmeros riscos na cirurgia. O risco de morte era baixo, o risco maior que eu tinha era de ficar tetraplégico, né, na cirurgia, porque meu tumor estava encostado numa área muito perigosa, que era dos meus movimentos, enfim. Pô, que pra muitos talvez seja até pior do que morrer, né, cara? Então. E quando eu morava numa casa em Roma, que eu lembro que a gente morava numa casa que a escada dela era de cristal. Eu só peguei aquela casa porque a escada dela era de cristal, tal, e o estacionamento, a garagem era subterrânea. Cara, eu lembro que eu fui descendo assim, ó, pela escada e veio assim no meu coração: a escada vai com você pro hospital? Aí eu lembro quando eu desci assim, ó, e passei na frente do meu carro, assim, deixando meu carro. Eu falei: o carro vai com você pro hospital? Bem dentro do meu coração, sabe? Então, assim, todas essas coisas são muito legais. Mas elas não são as coisas mais importantes da vida. Porque pra você chegar lá, cara, pra você chegar lá e ter uma Ferrari, cara, tu não tem que ter um cara disciplinado, tu tem que ser um cara de caráter, você tem que ser um cara que aprende com as outras pessoas, igual você falou. Tu tem que ser um cara dedicado em tudo aquilo que você fizer. Mas quando você chegar lá, cara, você não pode perder o seu coração para aquilo que você tanto desejou. Uau. Porque aquilo que você desejou, cara, não é o mais importante. O mais importante é Deus que está lá em cima, que permitiu você chegar até ali. Aí você pode até falar assim, cara: ah, mas pô, Deus não fez nada, cara. Eu trabalhei, eu estudei, mas Deus permitiu que você tivesse aquilo. Porque, cara, se você tivesse ficado doente, se você tivesse feito isso, feito aquilo, você entendeu? Então, assim, tudo que acontece na nossa vida cara, mas eu que me dediquei, cara, eu que fiz, pô, eu tive ideias e tal. Cara, Deus permitiu você ter a ideia. Cara, Deus permitiu a gente levantar hoje. Deus vai te permitir levantar amanhã. É muito louco isso, mas eu não tô falando de uma coisa que me contaram, eu tô falando de uma coisa que eu vivi.
que eu vivi. Porque eu fui dormir com tontura, no outro dia eu acordei sem conseguir andar e com um tumor no cérebro. Você entendeu? De um dia para o outro. Então, assim, então eu sei do que eu tô falando, eu tô testemunhando daquilo que eu vivi. Eu acho que quando a gente passa por problemas na nossa vida, a gente tem que, cara, arregaçar as mangas e saber que o deserto é difícil mesmo, mas quando a gente sair do deserto, nós vamos virar testemunhas para falar daquilo que a gente viveu. É Uau. muito louco, né? E esse momento da cirurgia foi o momento que você teve que mais ter fé na sua vida? Foi. Cara, porque, meu irmão, quando você tá numa maca para entrar no centro cirúrgico, porque a minha cirurgia, cara, tiveram que abrir meu crânio, tiveram que fazer tudo, né? Não foi só colocar um negocinho lá, não. E um microscópio lá e tirar. E aí, quando o médico me explicou tudo que ia fazer, cara, naquele momento ali, irmão, se você não. Você só olha para Deus. Você Não olha tem pra mais ninguém, não tem mais né? ninguém. Não tem mais Eu lembro nada, quando eu né? deitei na maca aqui, eu só falei assim, Deus, me perdoe todos os meus pecados. Porque ali, meu Ai, irmão, que não foda, tem né? mais, cara. Não tem mais o que você fazer. Então, ali, aquele momento ali foi um momento de muita fé. E eu falo que eu fiz a cirurgia, graças a Deus, a cirurgia foi muito boa. E ver como que Deus, os planos dele são perfeitos, porque eu fui para Roma. Eu lembro quando eu estava no Corinthians, tinha proposta de outros clubes, mas eu fui para Roma e o médico especialista da minha doença, ele era de Roma. Então, tipo assim, Deus foi preparando todo o meu caminho para aquele momento ali. Assim, a cirurgia, ela era computadorizada e tudo, mas quando o médico chegou, onde o computador falava que ia com o computador lá, que tinha o tumor, não tinha tumor lá. Então, o médico, ele foi manualmente e retirou o tumor manualmente. Então, assim, se fosse qualquer outro médico do mundo, talvez teria feito uma besteira enorme na minha cabeça. Porque teria ficado com medo, teria tirado. Porque quando você vai fazer a cirurgia, com o microscópio lá, ele perfura teu cérebro. Então, só não é só aquela área do tumor afetada. Ele praticamente afeta tudo aquilo que ele vai tirando. A mesma cicatriz que eu tenho por fora, eu tenho por dentro. Então, assim, se fosse qualquer outro médico, poderia ter sido muito pior. Porque quando eu acordei, eu perdi toda a minha coordenação. Perdi a coordenação do meu lado esquerdo, perdi o equilíbrio do lado esquerdo. Que nem eu não conseguia fazer isso aqui, ó, pegar um copo na mesa, não conseguia. Eu não tinha coordenação. Eu olhava assim, só que meu braço não respondia, entendeu? Eu conseguia mexer meu braço, tudo. Mano, num dia você tá marcando os maiores atacantes do mundo, no outro dia você não consegue pegar um copo da mesa. Exatamente, perfeito. Exatamente isso. E aí foi uma palavra que eu aprendi em todo esse caminho que chama superação, sabe? A superação de você depois voltar a andar de novo. Você conseguir mexer a ponta do teu pé aqui, ó, o teu dedão. Cara, coisa simples, eu não conseguia mexer o meu dedão, sabe? Eu não tinha força não tinha coordenação, eu perdi toda a coordenação do meu corpo. E aí eu aprendi a palavra superação. E cada vez que eu ia superando uma parte do meu corpo, eu ia entendendo como Deus ele é importante na minha vida, sabe? Porque eu fui entendendo que sem Deus eu não sou nada, sabe? Fui começando em cada movimento que eu fazia, sabe? A garra do pé, sabe? A questão de mexer o dedo. Coisa que a gente nunca dá bola. Que nunca dá bola, perfeito. Deus, parece que Deus, ele fez assim pra mim, ó. Agora eu vou te mostrar quem que eu sou, sabe? Foi cada momento cada coisa que eu ia descobrindo assim, caramba, meu Deus do céu. Se sabe? tu fosse ateu nesses dias, você teria se convertido, né? Ah, não tem teria. dúvida. Cara. Não tem como, né, cara? Porque só Deus mesmo, cara. Foi assim. Pô, e você volta a jogar bola depois, E cara. volta a jogar futebol. Tipo, se a cirurgia já era o milagre, voltar a jogar bola, então você nem... Eu joguei lá na Roma, ainda joguei mais 6 jogos. Aí depois eu joguei mais 14, aí depois eu fui emprestado, porque eu não consegui mais voltar a jogar no nível que eu jogava antes. Porque eu perdi você muito. tinha essa consciência. Tinha. Eu perdi muito, eu perdi o equilíbrio do lado esquerdo, eu perdi a coordenação do meu corpo. Então, assim, eu não conseguia mais jogar naquele nível que eu tinha. Eu perdi muita velocidade e tal. Só que aí eu joguei mais, depois que eu operei, joguei mais 150 jogos ainda. Caraca. Mesmo eu perdi minha visão periférica, eu não consigo enxergar muito bem dos lados. Então, assim, mas mesmo com todos esses problemas, Deus permitiu que eu jogasse mais 150 jogos, cara. E eu joguei assim, sabe, eu jogava pensando nos meus filhos, cara. Pra eu poder, assim, eu queria deixar aquilo como ensinamento pros meus filhos, cara. Porque os médicos falavam assim, cara, tu nunca mais vai jogar futebol. Talvez na cabeça deles era a questão, o Castanho de antes nunca mais vai voltar. Mas pra mim eu não tava preocupado naquilo. Eu queria mostrar que eu poderia voltar a jogar futebol, sabe? Então, assim, eu deixei ali pra deixar um legado mesmo, sabe? Pra poder alguém falar assim, cara, tu não pode fazer isso. Cara, meu irmão, eu sei um pedaço do meu cérebro, eu joguei mais 150 jogos. Caraca. Entendeu? Então, na minha cabeça era aquilo que eu pensava, cara, eu vou provar, assim, e vou mostrar que Deus é com a minha vida, cara, e conseguir, cara, jogar mais 150 jogos. É mais difícil marcar os maiores atacantes do mundo ou ser pai? Caramba, essa pergunta é boa. Mas com certeza ser pai, cara. Com certeza ser pai. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande porque, assim, é aquele negócio que a gente fala, né? Que a gente vai instruir, a gente faz, mas as escolhas, as decisões vão ser deles, né?
eles vão tomar as próximas decisões. Porque, pô, meu pai e minha mãe me ensinaram tudo certinho, cara. Mas chegou um momento da minha vida que eu também tomei um monte de besteira. E aí a gente sabendo daquilo, a gente fica assim, cara, mas eu não queria que meu filho passasse por aquilo. Mas talvez talvez não, eu tenho que permitir ele passar para ele ser forjado, cara. Você entendeu? Porque senão ele vai ser sempre filhinho do papai, né? A linha é muito tênue entre você querer ajudar e tirar ele do que ele tem que passar, né? Exatamente, Porque cara. eu percebo isso, assim, como eu venho de uma realidade muito diferente da que eu vivo hoje, quando você conhece os dois lados da moeda, você consegue perceber a diferença que dá nessa criação, né? Exatamente. Então, é muito difícil, assim, né, pro pai, né? você vê, tipo assim, Deus é nosso pai, certo? Ele não deixa a gente fazer algumas escolhas erradas pra gente poder aprender. É a mesma coisa a gente com nossos filhos. Senão a gente nunca aprende. Mas né? tem que ter um nível de consciência bem grande pra... Não é fácil. Cai ele. Você vai cair, mas cai. Vai, se machuca o joelho. Porque senão, cara, eles nunca vão crescer também. Uau. É claro que com 11 anos, igual que eu falei do negócio do futebol lá, uns 11 anos eu tenho que interferir em alguma coisa também. Sim. Porque ali ele tá amadurecendo, ele tá crescendo ainda. Tá ali, aprendendo o que é certo, o que é errado, claro. né? Só que quando ele tiver 20, 25, meu irmão, é um homem já, pô. Algumas coisas... Aquilo que eu ensinei pra ele lá, que eu creio que eu ensinei pra ele lá ontem nesse futebol aí, eu quero que, assim, que eu creio que ele vai aprender quando ele tiver 25 anos, vai lembrar desse dia aí. Fala assim, cara, meu pai, aquilo lá, cara, vamos jogar, pô. Vamos jogar, tipo, não fugir, pô. Ganhar. Pô, o outro time tava errado? Tava errado, não tô te falando que não tava errado. Mas, pô, tava lá, pô, bora, vamos jogar, pô, vamos embora. Pra que é que você quer ser jogador de futebol? Pra ganhar a todo custo? Ou pra você jogar futebol, entendeu? Porque eu acho que uma coisa vem atrelada à outra, né? Você entendeu? Entendi. Não, faz total sentido. E quando a gente para pra pensar, também tem as partes, o processo de forjar tem as decisões que a gente toma errado, que a gente faria diferente e tudo mais, mas também tem aquelas coisas que a gente percebe que nos levaram para um outro nível. Sim. Você já falou uma delas, que é a disciplina, enfim. Sim. E além da disciplina, o que você acha que o Leandro fez certo? Uma escolha que você falou assim, putz, cara, eu acertei nessa escolha, eu acertei em desenvolver essa habilidade, eu acertei nesse tipo de comportamento. O que mais que você se orgulha de ter feito? Cara, assim, uma das coisas que eu vejo que, somente no início da minha carreira, que eu tenho muito orgulho, assim, era de escutar as pessoas. De escutar as pessoas mais velhas do que eu. Teve um cara na minha carreira que foi muito importante, que o nome dele é Fábio Carilli. Ele era auxiliar técnico do Corinthians, e eu tinha chegado no Corinthians, já treinador era o Mano Menezes, aí ele chegou pra mim, ele me chamou de um lado e ele falou assim, Castan, se você não mudar seu jeito de jogar, você nunca vai jogar aqui no Corinthians. Aí eu falei, mas como assim? Não, cara. Tal. Ele me explicou lá, me explicou. A partir daquele momento ali, cara, eu comecei a mudar como eu era jogador de futebol mesmo, sabe? Como eu entendia futebol, eu comecei a mudar e comecei a escutar ele. Acabava o treino, eu chegava nele e falava assim, e aí, professor, o que você achou? Não, é isso, tal. Ó, faz isso, faz aquilo. Então, acho que a questão de a gente escutar uma pessoa mais velha ou mais experiente fez total diferença na minha vida. Uma coisa que eu tenho... Ser humilde pra caramba, né? Então você reconhecer que você não sabe tudo, sabe? Putz, apesar legal, que cara. depois vai chegar um momento que você acha que você sabe tudo também. E aí sério, como E é isso, né? E aí processo, você vai. É exatamente isso. Então, assim, Tá. mas eu acho que a humildade de você escutar outra pessoa é fundamental também no seu crescimento. Principalmente falando pra quem é mais jovem, porque eu já fui jovem e eu sei que muitas vezes a gente fala, esse cara aí. Eu lembro que tinha um cara, logo quando eu comecei, aí ele. Pô, eu sempre fui um cara que gostei muito de carro. E aí trocava de carro direto e tal. Aí eu lembro uma vez que ele falou assim, ó, molecada, pô, guarda dinheiro aí, hein, porque vocês estão aqui e amanhã, onde é que vocês vão estar? Aí eu lembro que eu pensei assim, esse cara, 30 anos, pô, tá quase aposentando já. Por isso que ele tá falando isso. Você entendeu como que é a cabeça da gente? Mas aí, sim, é uma coisa que até hoje eu lembro que ele falou isso pra mim. Entendeu? Que marca na vida da gente. Porque realmente é verdade, o cara que tá ali, pô, já parando, ele tá entendendo, cara. Ô, pô, vai jogar futebol, cara, preciso ter dinheiro. E aí, um moleque de 18 anos não tem essa noção. E quantos daqueles meninos ali, eu, graças a Deus, continuei a seguir minha carreira. Mas muitos daqueles meninos não seguiram. Era o último ano mesmo, né? Você entendeu? Então é louco isso, mas é verdade, cara. E, por exemplo, a gente... A ideia do ter essas pessoas que têm esse resultado expressivo é justamente a gente... Um daqueles pontos que você falou de tipo assim, cara... Eu não tenho como eu falar de futebol, não joguei futebol, mas, porra, tem que ter o cara que passou pelo processo de se tornar um jogador de futebol. Sim. É isso que traz a autoridade, é o cara que vivenciou o desafio e venceu o desafio, né? E essas pessoas a gente usa nesse sentido de inspirar outras pessoas mesmo. No seu caso, quem que te inspirava em ser um atleta, cara? Meu pai me inspirava, porque ele jogava futebol e ele me inspirava porque eu via aquilo que ele fazia e acabou virando, assim, uma paixão pra mim também.
Sabe, eu lembro no vestiário, ali, os aquecimentos que tinha, tal, aquela coisa ali do futebol. Então foi uma coisa, meu pai foi a minha maior inspiração, assim, para me Pô, que tornar jogador de legal. futebol. É claro que depois eu fui me tornando jogador de futebol, fui vendo outros jogadores da posição. Tinha dois caras que me inspiravam muito, que era o Juan e o Lúcio, que eram zagueiros da seleção brasileira, que eram caras que eu via ali, que eu me espelhava muito neles também. Então acho que é sempre bom você ter uma referência, igual aquele menino lá, né, que ele veio aqui e falou do Muzi, né? Então você tem que ter essas referências, mas você tem que saber também que a partir do momento que você tem a referência, mas são as suas atitudes que vão fazer você chegar naquele nível. Porque não adianta, igual você falou, pô, eu gosto de uma pessoa e só vou ficar olhando o que ela fala, o que ela fala, o que ela fala. Só que se eu não viver aquilo que ela faz também, eu nunca vou me tornar aquela Uau, pessoa, não é verdade? uau. Então é bem isso. Não adianta só ouvir o que ela fala, se eu não fizer o que ela faz. É. Porque senão a Uau. gente vira ali, a gente vira umas ovelhinhas que estão ali e tal, fazendo. Ah, vamos lá. Pô, legal, legal. Aí, agora, pô, agora o que é que ele faz? Cara, ele lê pra caramba, porque é difícil isso. Você tem que pagar o preço, né? O cara lê, o cara estuda, o cara tá sempre procurando saber mais, saber mais, saber mais. E aí, quem é que paga o preço pro cara chegar naquele nível ali? Porque, com certeza, as pessoas só vão olhar o resultado, mas elas não vão olhar o processo que fez o cara chegar até aquele nível ali. Uau, verdade. O que que as pessoas que conhecem o Castan de fora como atleta não sabem do processo do Castan? Algo que as pessoas, tipo assim, não fazem nem ideia que você já teve que passar pra ser um jogador de futebol, cara. Caramba, teve muita coisa. Mas uma coisa que te marcou, assim, tipo, que fala assim, meu, a pessoa não faz nem ideia disso. Cara, a pessoa não faz nem ideia que às vezes. Pô, vou contar uma história engraçada então. Quando eu tava lá no Atlético Mineiro, eu morava num quarto com 12 moleque. Ninguém vai saber que eu passei por isso. Só quem é mais íntimo ali que eu já contei isso. E é engraçado isso. Pô, vou contar isso mesmo, cara. Não, agora que começou, agora tem jeito. Cara, aí tinha assim. Nós éramos em 12 moleque, né, no quarto. E aí tinha uma regra no quarto que era assim, ó. O que você comprar, você tem que dividir. Tá ligado? Aí, tipo assim, pô, todo mundo ali, o salário, quem ganhava mais ganhava R$ 200. Ninguém tinha dinheiro, pô. E aí, beleza, vambora. Igual, tinha um menino que levou a televisão. Cara, era sorteio, cada um escolhia o canal que ia assistir no dia. Tal. Comida. Poxa, ele levou comida no quarto, irmão, tem que dividir pra todo mundo. E aí eu lembro uma vez que a gente tava uns 2 meses sem receber e tava todo mundo ali, só todo mundo olhando se tinha alguém com comida no quarto, né? E eu comprei um pacote de bolacha, né, meu? E, pô, o pacote de bolacha vem 10, 12 ali também, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, e agora? Se eu dividir com todo mundo aqui, eu vou ficar sem, né? Mano, você não tem noção, mano. Eu me cobri, peguei o pacote de bolacha e me cobri com a coberta assim, ó. Me cobri com a coberta. Mano, depois bem devagarzinho assim, fui desenrolando assim o pacote Para fazer barulho. para não fazer barulho e tal. Mano, aí eu ia pegando o biscoito pra não morder e fazer aquele crack. Mano, eu chupava o biscoito inteiro, mano. Pra Mano, não dividir. chupava o biscoito inteiro, a hora que mordia, dava macio assim. Cara, acho que naquele ano ali, eu tive umas 30 cárie no dente, mano. Porque Pra não depois, dividir se a fosse bolacha. você ter que escovar o dente, você comeu aí. Cara, que E o loucura, que que cara. fazer com o pacote, mano? O pacote ficava lá. No outro dia, a gente levava a toalha junto e jogava fora. Cara, que Muito. loucura. E as pessoas não fazem ideia disso. Cara, não faz nem Muito ideia, legal. cara. Era muito. Cara, é só. Meu, que loucura, cara. E você tem certeza que os caras faziam isso também? É, certeza, né? Certeza. É verdade, é verdade. Irmão, eu vou te falar que tô muito surpreso com a conversa que a gente teve, porque a gente nunca cria roteiros justamente com esse intuito da gente poder chegar onde a gente nem imaginava que a gente chegaria. E é muito louco porque a maioria das vezes acontece exatamente isso. Vem a pessoa do segmento X e a tendência é, pô, vamos falar do segmento X. E a gente nunca fala do segmento X. Ou seja, futebol que foi um detalhe hoje, Sim, né? verdade. Então a gente se permite ser usado por Deus Amém. justamente com isso. Então, cara, tô muito surpreso, tô muito feliz com você ter contribuído com essa obra aqui. Quero falar que você tá em casa. Quero agradecer em nome do Forjando Resultados pra você vir mais vezes, pra gente bater esse papo. Você mora tão pertinho. Quando Top. você tiver nada pra fazer lá, que não Top. tiver churrasco lá, fala, não, vamos gravar aqui. Top. E vem treinar tênis com a gente, pô. A gente Pô, treina legal, de hein? terça, quarta e quinta, então você tá convidado aí pra treinar com a gente. Legal. Pô, cara, eu agradeço e quero parabenizar vocês por tudo isso aqui, cara. Porque é muito especial isso. Você já chega ali, você vem sendo inspirado já, né? Desde quando você entra ali pela porta. Então, assim, eu participei de vários podcasts e nunca vivi uma experiência como essa. Uau. Então, assim, quero parabenizar vocês. Continue
nisso que vocês têm, assim, dá pra ver que vocês estão criando um legado aqui, sabe? Legal, cara. Então continua nisso, não desiste, vai pra cima, porque é só o começo. E você vai fazer parte disso com a gente. Vambora. Você vai entender tudo que acontece depois aqui. Legal. Com certeza vai fazer muita coisa junto, tá bom? Legal, top. A gente tem uma surpresa pra você. Tá pronto aí? Opa. Então, vamos ver aqui na TV o que o pessoal preparou pra gente. A gente entendeu que a alta performance estava muito mais relacionado a conseguir encontrar a função certa da ferramenta do que trabalhar em linhas horas a mais por dia. A gente consegue construir um thread de 30 dados tendo à disposição somente uma delas. A gente entendeu que nós, como seres humanos, temos duas grandes missões na vida, independente do segmento que a gente atua, certo? A primeira missão é você precisa encontrar qual é a sua função no mundo e executá-la com maestria, ou seja, dar resultado naquilo que você é bom. E aí chega nessa questão de você é tão bom em alguma coisa que se você falta, a obra para. Então não importa o quão bom nível de funcionamento, você nunca vai ter maior que a obra. Então se você é um martelo muito bom, você precisa produzir outros 1000 martelos. Outro goleador ex-atleta, ou que hoje você se encara aí um goleador sentido. Um dia todo mundo vai ser um ex-médico, ou um ex-empresário, ou não sei, qualquer coisa. A gente vai mais ser servo de Deus, ser pai dos meus filhos, ser esposo da minha esposa, até eu vou desver essa vida. Uau. Você curtiu ou não? Meu Deus. Então, uma salva de palmas ao nosso pessoal de marketing Que aí. Sensacional. Marco, Renatinho. Sensacional. E essa é uma forma da gente mostrar o quanto a gente é agradecido por você estar aqui, tá? O material vai estar todo disponível para você utilizar nas suas redes sociais, tudo pronto já, para você não ter que se preocupar com nada, Meu Deus. tá? E a gente sempre finaliza aqui com uma pergunta. Essa é a única pergunta em comum em todos os episódios. E a pergunta é a seguinte, Leandro. Vamos fazer de conta, hipoteticamente, que hoje é seu último dia de vida. Uau. E você tem que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, para as pessoas que você ama. Só que qual que é o detalhe? Você não tem muito tempo, cara. E você vai precisar escolher uma mensagem para deixar. Que mensagem você escolheria para deixar para essas pessoas? Eu não sei em qual texto tá, mas eu falaria isso aqui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E você é a terceira pessoa, irmão, que deixa essa mensagem. E todas as vezes que as pessoas falam isso, alguma coisa dentro de mim fala o seguinte: é para isso que vocês estão aqui. Bom, E as coisas começam a fazer mais sentido. até arrepiei agora. Então, obrigado, tá? E eu quero aproveitar um cara bonito, elegante, como esse tá aqui, pra pedir... Você não tá falando de mim, não, né? É, Eu até comecei a procurar aqui, pô. pra você pedir, porque eu já tô aqui há 113 episódios falando pras pessoas se inscreverem no canal, cara, mas é óbvio Boa. que com um jogador de futebol vai ser diferente, né? Então, olhando pra aquela câmera lá, pede pras pessoas se inscreverem no canal, Leandro. Pô, gente, se inscreve no canal. Vocês não têm noção da estrutura que é isso aqui, cara. Eu já passei por muitos podcasts e, cara, eu tô impactado, eu tô impressionado. Então dá uma moral pros caras, porque, assim, é diferente mesmo, tá? Se inscreve no canal aí. Ah, e depois disso aí não tem como o cara não se inscrever, né, cara? Pô, esquece. Aí não tem jeito. Ferreiros, ó, eu quero agradecer, obviamente, ao nosso parceiro BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais pra frente, que ajuda a transformar o potencial das pessoas em potência. Quero agradecer, obviamente, ao Leandro Castan, toda a sua equipe, por estar aqui mais uma vez. Agradecer a sua presença, tá? Agradecer a sua audiência. Obrigado por você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que precisam escutar isso. Nós nos vemos nos próximos episódios. Então, uma ótima semana pra você. Um beijo no seu coração e até mais.